Vai som? Som ok? Vai câmera? Câmera ok? Gravando! Está no ar a arte do trade. Eu, Márcio Killing, junto com meu amigo... Caio Scott. Que saudades, cara. Alegria de estar aqui, Marcião. Pô, quanto tempo, irmão? Verdade. E você continua fazendo as mesmas coisas, né? Mas é aquilo, né? Temos que ter critérios, temos que ter paciência e fazer sempre a mesma coisa, né? Não é isso no Aliás, trade? chegar atrasado em todos os programas. Mas não é no trade, é isso? Não, eu falei do Sempre atraso. fazer a mesma coisa. Você faz E dá sempre a mesma certo? coisa que dá certo, Então- você tá atrasando e tá dando certo. Então vamos que vamos. Exato. O time que tá ganhando não se mexe, né, escoteira? Vamos falar disso, que ontem nós empatamos. Vamos mudar de assunto, Isso. porque futebol não é a pauta do momento, né? Por favor. Temos dicas, eu sempre falo. Temos notícias? Não, temos recados, Scott. Hoje temos vários recados. Vários né, recados. Comece, por favor. Calma aí. Antes de qualquer coisa, o programa tá começando, né? Então, compartilhem com seus amigos, deixe o seu like, se inscreva no canal e agora os Joga recados. água em mim aqui, por favor, que você fez o teu piripaque do Chaves. Eu engatei a primeira pra dar o recado aqui, você já me corta. Mas enfim, você começou com isso já. Poxa vida. Momento Olimpíadas. Levanta, corta, bloqueia. O vôlei não deu certo também, Márcio. Não Chega. deu, chega. Vamos parar com essas Vai. coisas. Vai, dá. O masculino não deu certo. Dê as notícias, vai. Dia 22, nós teremos um episódio sensacional do Game Class, que, aliás, se você não tá inscrito ainda, você é louco. É verdade, você é louco. Por quê? E já perdeu muita coisa, né? Já perdeu muita coisa. Vai ter um episódio do Márcio também, Dia vai ser 20, muito incrível. Dia 20. E dia 22 nós teremos um episódio de quem? Cara, a gente não pode falar de quem ainda, porque senão a gente acaba estragando a apresentação aqui do Mas nosso fica convidado, aqui com a gente né? e aproveita, Já se vai inscreve aqui saber no Game quem é Class. de quem é o... Vocês vão ver esse conteúdo aqui de hoje, que tem totalmente ligação do que vai ter lá, né, no dia 22. O Márcio, eu acredito também que vai falar também de algumas coisas que vão acrescentar esse episódio de hoje. Amém. Aproveita e se inscreve. É isso. E dia 30 e 31 de agosto, Expert XP. É dessa vez que você vai tomar um pau naquele campeonato, meu Tu vai irmão. querer competir comigo de novo, cara? De novo, mas não vai fazer preço médio. Cara, vale qualquer coisa, né? Tem regras esse campeonato? Não tem, mas você sabe que você deu um, né? número de lotes, né? É. O cara quer vir pra... o cara cheio de cabelo branco, aí vem o novinho aqui, né? Quer ver o novinho querendo se dar bem. Tá maluco, irmão? Tem que respeitar a sua história. Vamos, já demos todas as notícias, não? Caramba, cara, tô com Tá tudo notícia. certo, Marcião. Eu Já acho os que é recados. isso. Eu acho que você tá muito nervoso, acho que você nunca gravou na vida. Algo Eu não, do eu tô tipo. nervoso Você não porque o tão convidado é familiarizado. pesado. O convidado é pesado. Com as câmeras, E eu não acho, é, viu, e não é Márcio? pelo tamanho, não. É porque o cara já passou pelas mãos de muita gente boa aí, né? Com certeza, e muitas pessoas passaram pelas mãos dele É também. verdade. Nosso convidado de hoje tem 46 anos, é paulistano, torcedor do São Paulo Futebol Clube. É Tricas. Não, calma. É Vamos parar tricas, de falar cara. de futebol. Perdi pro São Paulo já também esse ano. Começou no mercado financeiro em 2005, fazendo swing trade. Depois, em 2015, foi para o mercado futuro. Hoje ele opera dólar e índice, mas a preferência é por índice. O cara trabalhou com nada mais, nada menos com quem, o Scott? Oliver Velez. Quem é esse maluco? Boom, boom, boom. Será que ele faz isso ou não? Rapaz, eu não Faz sei, cara. boom, depois o William conta que ele faz isso. Ele faz Ó, isso. Faz. Mas E um cara aí que eu acho bem mais ou menos. Stormer, esse né? cara, Pelo e amor de Deus. depois de trabalhar com o Oliver Velez, ele foi trabalhar com o Stormer lá na LS. Ele é mentor, já passaram pelas mãos dele mais de 4 mil alunos. E também influenciador aqui da casa, da Clear, né? Com vocês, que rufem os tambores, William Marques. Que é isso, hein, meu amigo? Muito Que bem, estamos de volta aqui na Arte do Trade, direto do Rio de Janeiro, né? Fernando de Abreu que fala, né? Cidade Maravilha, Purgatório da beleza e do caos. E Já viu o caos, não? E caos é o que a gente vê todo dia. É verdade. Basicamente, o mercado financeiro, ele é composto por caos com algumas pequenas ilhas de ordem. E o nosso papel, né, seja operando para a gente, seja ensinando, é tentar buscar essas ilhas de ordem em meio a esse caos. Perfeito. Então, estou muito feliz de estar aqui, né? Já tinha uma cobrança minha, porque eu já falei para vocês que eu acho muito interessante essa dinâmica de mostrar tela, é bem diferente do que qualquer outro podcast, né? Tinha uma cobrança também dos meus alunos, né? Então, a gente juntou tudo isso e estamos aqui. E o que eu sempre falo, em qualquer
live que eu faça, qualquer participação ou até um stories, não importa. Sempre a ideia é que a gente passe alguma coisa prática que quem esteja assistindo já pode, na próxima operação, utilizar. Então, se alguém perguntar, William, qual que é o seu papel? O meu papel é facilitar a forma como quem me ouve passe a enxergar as oportunidades. Que beleza. Que isso, hein, cara? E uma cobrança nossa, tá? Dos alunos, sua e nossa também. Que telespectadores, olha, falei que isso, Afono. É muito legal, porque são muitas visões diferentes. Eu já participei de alguns outros podcasts e acho que é muito legal, porque isso enriquece de várias formas, né? Uma vez que você não vai ter formas únicas, você pode justamente enxergar qual que é o seu caminho, né? Então, acho que o principal é para quem está assistindo uma live como essa, entender que facilitar os caminhos para a pessoa enxergar aquilo que realmente funciona para ela, né? Dificilmente eu vou conseguir ser igual o Killing, igual o Caio, vocês não vão conseguir ser igual a mim, e quem vê a gente não vai conseguir ser igual a nenhum de nós. Então, perfeito. Acho que a ideia é justamente abrir esse horizonte, expandir o conhecimento. William, você está coberto de razão. Esses dias eu escutei uma frase que quem ganha dinheiro não é um método, são pessoas. Perfeito. Né? E isso me bateu com uma... Né? Me suou, eu falei, opa, deixa eu anotar isso. Foi até o Mago que falou isso. Então, não importa o método tem vários, né, que dão certo. Uhum. Não tem certo e errado, tem o que funciona para você, né? E é o que a gente fala aqui, a gente tenta passar conhecimento, informações para vocês, para que vocês encontrem o seu perfil operacional, que vai ser com certeza diferente de meu, diferente do Scott, diferente do William. E eu acho que a questão não é nem essa, é o comportamento. Sim. Nós podemos ter o mesmo sinal de entrada, o mesmo stop, e com certeza, se nós fizermos a mesma coisa todos os dias, sem contar a saída, que acho que é o mais importante no trade, os resultados dos trades serão diferentes. Perfeito. Porque cada um consegue se comportar durante o trade de uma maneira diferente, cada um consegue conduzir de uma melhor maneira. É claro que a gente pode estar próximo, mas o resultado muito difícil vai ser exatamente o mesmo. Concorda? Eu tenho uma visão muito específica das operações de mercado, e principalmente em relação ao day trade. E é até um pouco forte o que eu vou falar, mas tem que entender que nem todo mundo vai conseguir, não importa se ele está aprendendo comigo, com o Márcio, com o Caio ou com quem quer que seja. O importante é você ter clareza em relação ao que você faz e se você consegue executar aquilo, porque às vezes não é falta de conhecimento que faz a pessoa não ter uma boa performance no mercado. Às vezes, ela é a pessoa que ela não vai ser para o day trade. Ela vai ser para uma operação mais longa. Talvez a pessoa que não vai ser para longa, ela vai ser para o day trade mais curto um pouco. Então, acho que o importante é você não ter uma situação onde você queira se abraçar a algo sem perceber que talvez soltar aquilo seja o melhor para a pessoa. O primeiro stop sempre é o mais barato, né, Scott? Exatamente. Você sabe que eu falo que é muito comum as pessoas nomearem muito, né? O método fulano, o método ciclano. Então, na verdade, eu falo que eu não criei absolutamente nada do que a gente vai ver aqui. Eu tenho algumas referências, né? Quem já me acompanha há um tempo já sabe quais são as referências. E, basicamente, o que eu fiz foi entender como que essas referências me ajudavam no que eu faço aqui. E, obviamente, que eu adaptei algumas coisas que eu percebi diante da minha dificuldade. Então, quando eu falo alguma coisa que eu faço, eu mostro para a pessoa aquilo que funciona para mim. Então, o que eu montei, a forma que eu estruturei aquilo que eu falo, é como eu gostaria que cada referência que eu tenho tivesse falado para mim. Então, eu peguei o conhecimento deles e adaptei para a forma que eu consigo executar. Perfeito, William. E a gente tem um pouco de cada um, né? E durante o tempo a gente vai vendo que eu aprendi isso com tal pessoa, isso com isso. Isso aqui eu acho que para mim não... Né? E acho que essa nossa missão ao longo dos anos é infiltrar e sintetizar o conhecimento de todos eles de acordo com a nossa personalidade. Acho que talvez é uma das nossas maiores missões como trader, né? Sim. E até o estilo. Porque não adianta eu pegar o Márcio e falar, cara, hoje você vai ser um scalper. Mas, cara, não é o perfil dele. Não adianta.
Eu posso até ensinar ele a fazer o scalp, por exemplo. Eu não sou scalper, mas estou dando um exemplo aqui normal. Claro. Eu posso até ensinar, mas talvez não vai ser daquele jeito. Mas alguma coisa vai acumulando esse conhecimento, que eu acredito que é essa base. E aqui, algumas coisas você vai, sim, de fato, edificar ali o seu operacional naquela faixa, né? Ou não. Então, eu acho que tudo é válido. Acho que é importante conhecer tudo. É claro que a obesidade, né, intelectual é complexa. Sim. A pessoa começa a poluir demais. Né? Aconteceu, passei por isso, Scott. Todo mundo. Não passou, William? Mas, claro, tem um, Todos nós passamos, né? tem um slide bem específico que eu mostro, onde eu mostro até que a minha tela, eu usei várias coisas, das quais eu reduzi, mas eu achei um exemplo de uma tela que eu achei assim na internet, onde tinha tanta coisa, que eu falei assim, aqui você tem tudo, você só não sabe se é para comprar ou se é para vender, e praticamente você não enxerga os candles. Perfeito. Não vê o preço. Exatamente, que é o nosso guia principal para saber o que você vai fazer para te nortear. Então, quando você monta a sua tela, é muito interessante que quem é novato, ele fica muito maravilhado, porque, primeiro, existe toda uma gamificação, essa movimentação, isso chama muita atenção. Quando você abre ali indicadores, você vai ter uma série muito grande de indicadores. Eu não sei se vocês sabem, mas a maior parte dos indicadores, eles surgiram do final dos anos 80 para cá. E o que as poucas pessoas talvez saibam, e é uma curiosidade, né, é que grande parte desses indicadores vieram logo depois da Guerra Fria. Por quê? Basicamente, acabou a Guerra Fria, questão ex-União Soviética, Estados Unidos, e basicamente o que sobrou? Sobrou físico, engenheiro, matemático. E qual que é o local aonde todo mundo é bem-vindo? Do juiz ao bandido, da puta ao cafetão. É o mercado financeiro. É o lugar que se abraça todo mundo. É muito democrático. Exatamente. E a partir daí, foram criados muitos indicadores, cada um buscando uma lógica sempre... E por que eu estou falando um pouquinho de indicador? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu vou mostrar, né? Porque existem muitos. Então é importante você entender como que você vai usar isso, encarar isso, até o que eu vou falar na Game Class do próximo dia 22, né, que está todo mundo convidado. Como que você pega um indicador e você olha ele de uma forma que ele consiga te traduzir qual que é a dinâmica de movimentação de preço, para que você não corra o risco de seguir uma linha, uma barra, seja o que for, que você não sabe o que está te dizendo. Essa é a grande questão. Eu acho que essa é a forma de simplificar o que você faz, porque eu não acredito, tá, naquele trade aonde simplesmente, encostou aqui, compra, bateu ali, vende. Eu acho que o mercado ele é muito complexo para você querer reduzir ele a algo que você simplesmente, sem um julgamento mais profundo, você consiga tomar uma decisão e aquilo ser replicável e lucrativo ao longo não de 1 ou 2 ou 4 trades, mas sim pensar numa sequência de 20, 30, 50, 100 trades. Eu concordo, William, com você, mas eu concordo discordando. Por que eu discordo? Concordo totalmente. O que eu discordo é o seguinte, o mercado é complexo, mas se a gente vender essa complexidade para as pessoas vão acabar tentando entender de tudo e vir aquela obesidade mental. Mas eu acho que a gente tem que simplificar. Sim. Por isso que... por que eu discordo? Porque tem trades que eu faço aqui que bateu em determinado local ou numa média de 200, eu já estou esperando para fazer algo. Por quê? Porque eu, Márcio, funciono com visual. Eu nunca fui bom de exatas, de matemática, física e nem de química. Então, eu olhando o movimento do gráfico, dos candles, me dá algo para eu fazer o trade ou não. É por isso que eu tenho esse viés de que, para mim, eu tenho que simplificar mais ainda do que preencher de informação. Scott... Eu acho que nós estamos falando a mesma coisa, né, Will? A gente tem que conhecer, sim, de fato, saber o porquê. Por exemplo, por que eu uso esse indicador?
Porque nesse indicador eu vejo isso e esse sinal. Por que eu uso essa e essa média e esse tempo? Porque nisso eu faço isso e isso. E por que eu gosto desse tipo de barra, desse tipo de mercado, ou desse tipo de horário, desse tipo de variação? Estou dando um exemplo aqui, por causa disso. É claro que não é só isso, né? Sim. Mas eu entendo, né? Acho que tem 2 estudos, né? Aquele cara que tem um modelo muito mais subjetivo, né? Operacional, que eu conheço, o seu modelo não é. É muito objetivo, na minha opinião. E é o que você estava falando lá no início, que ele quer deixar sempre... Você pode ver pelos posts do William. É sempre muito claro o que ele faz, sempre. E ele repete praticamente o post, só muda a arte. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. E acho que isso é muito objetivo, certo? E aí, eu tive um modelo operacional por muito tempo que era mega subjetivo. Eu não conseguia descrever, eu não tinha resultado. A partir do momento que eu consegui descrever meu modelo, que eu não acho que é tão simples, né? Talvez as pessoas achem, mas eu não acho que ele é simples porque tem várias exceções. Então, só que a partir do momento que você descreve, você tem né? Ele é objetivo e você consegue extrair mercado, dinheiro disso. Mas eu enfim, entendi o que Killing quis dizer, e talvez eu consiga explicar melhor. Por exemplo, o Killing usa muito os cruzamentos de média móvel. Então, é muito objetivo. Cruzou, você vai ter um sinal específico, um ponto onde você faz a entrada. Eu acho que essa simplicidade que você traz, isso tem que ter, é claro. Sim. Quando eu falei de você entender o que o indicador diz é o seguinte, mas Concordo. por que um cruzamento de média se torna interessante? Aí, quando você volta um pouquinho, o que é uma média móvel? Uma média móvel é uma fotografia composta do mercado. Se eu pegar, pôr num pedestal essa câmera aqui, e tirar uma foto do Killing, ou sua, eu posso passar para alguém, ela pode supor que o Killing está de bom humor, pode supor que ele esteja de mau humor. Talvez esteja sereno, mas está com uma situação bem complexa, ou está meio assim porque caiu um cisco no olho, mas ele está bem. Agora, se em vez disso eu colocar um pedestal aqui e tirar fotos ao longo do dia inteiro, várias horas, e eu criar uma imagem composta, aí eu posso ter uma noção realmente da sua variação de humor ao Durante longo todo do o dia. tempo. Então, quando você faz, e até depois eu quero ouvir qual que é a sua visão por ter criado ou utilizado esse sistema. Quando você fala de um cruzamento de média móvel, pegando o conceito que eu passei, é a foto composta do mercado. Então, por que um cruzamento ele é interessante? Quando você tem um cruzamento para cima, por exemplo, são 2 médias, uma que é um pouco mais rápida, uma que é um pouco mais lenta. Então, o que eu enxergo ali? Que são 2 consensos. É um consenso de prazo mais longo indo para cima e um consenso de prazo mais curto também indo para cima. Eu acho que a pessoa tem que entender essa visão de um indicador. Agora, na hora de fazer o trade, aí é o que você sempre fala. Fez o cruzamento, deu o sinal específico, vai, entra, põe stop, controla o risco e pau na máquina. Essa é a minha visão. Não, o que eu falo extremamente que funciona para mim é visual, né? É o que o Scott falou, é objetivo ou subjetivo. Eu já trabalhei também com muito subjetivo, e aí as pessoas me mas como é que tu opera? Eu ficava, então, mas eu não sabia explicar. Então, eu não sei se era subjetivo, se era feeling, se era achismo. E no momento que eu consegui visualizar um trade no gráfico, eu falei, opa, é isso que eu quero. Eu quero conseguir enxergar sem ter que ficar vendo se os astros iam alinhar ao meu favor para que eu entrasse na operação. Então, é só essa questão das médias móveis e do cruzamento. Porque é visível. Ele cruzou, fez o pullback na média, para mim, está tendo Tá claro que é um sinal para entrar numa operação. E aí que tá, isso que é legal, porque ali te gera um sinal, e eu acho que a melhor coisa é você não ter a pretensão de que aquele trade dê certo. Essa é a questão. Sim. Você tem que entender o seguinte, é um sinal que é simples de executar, e você pensa nas próximas 30 operações que você vai fazer. Então, isso ao longo do tempo vai te trazer resultado positivo. Porque a grande questão é, a pessoa ela quer uma certeza de que aquele trade vai dar certo. Não. Isso Não não existe. Certeza funciona. não é uma coisa que não tem no mercado. Tanto que, como eu busco uma abordagem de fazer poucas operações, né? Ao longo do dia eu faço uma operação, 2 operações, realmente é pouco. É que eu quero estar pronto para a próxima operação,
quero estar pronto emocionalmente para a próxima operação quando o trade dá errado. Então, não é a minha abordagem trades muito curtos, gráficos muito curtos, né? Então, às vezes pensa, puxa, não é que eu tenho algo que eu sou contra, que eu acho que não se deve. Eu só acho que a carga de informação ela é tão grande que muitas vezes, qual que é o risco? Fiz um trade que não deu certo, fiz o segundo. Às vezes, o terceiro, o quarto que vai dar certo, às vezes você pode estar num dia que você não faz o trade que dá certo e fez aqueles que deu errado e vice-versa. Então, a sua constância ela começa a diminuir, porque não é uma questão de estratégia especificamente, né? Você pega, tem um estudo que eu vi isso, cara, eu vi isso em 2008, 2009, que pegaram assim, por exemplo, pegaram uma moeda para cima e fizeram uma bateria de testes, pensando em risco-retorno, que muitos conhecem. Então, praticamente uma moeda não viciada é 50%. Então, você não tem que pensar... Então, qualquer coisa que seja um pouquinho mais que 50%, isso já te traz uma vantagem competitiva muito grande. Mas você só vai ter a clareza disso se você não der peso para uma operação que dá errado. Sim. Aí que tá. Aí que tá. Você sabe, Caio, que... Agora ficou sério. Caio. Rapaz, Chamou de Caio. Momento, Caio. Tá bom, você quer que eu... Qual que é o seu apelido? Scott. Scott. Marques, fala aí, Marques. Scott, seguinte. Pô. Eu esqueci o que ia falar. Normal. Momento Scott. Aí que tá a questão do stop. Quando as pessoas... Poxa, Eu lembrei. É o seguinte. O que acontece? Quando eu vou fazer uma operação, eu sempre falo isso. E eu vou mostrar isso depois. A primeira coisa que eu olho é tudo aquilo que me diz por que eu não devo operar. Essa é a visão que eu utilizo, né? Porque, normalmente, abrir o mercado, o cara pensa, aonde eu vou? Aonde eu vou me dar bem aqui hoje? Né? E, na verdade, eu olho, peraí, essa situação me diz que eu não devo operar, essa outra me diz que eu não devo operar, essa outra me diz que eu não devo operar. E conforme cada premissa dessa ela vai sumindo da minha frente, está cada vez mais próximo esse trade. Então, tem situações aonde eu posso, que nem sexta-feira, que a primeira barra do dia, quando rompeu, gerou uma entrada, e já teve situações aonde o meu primeiro trade do dia começou meio-dia. Por quê? Das 9 até o meio-dia, eu tinha premissas que diziam por que eu não deveria operar e que eu precisava esperar que tudo isso mudasse, que esse cenário se alterasse, né? Então, algumas coisas que são da minha visão de mercado. Por exemplo, para ficar simples, eu penso, eu vou comprar por esse motivo, um tal alvo, enfim, um tal risco-retorno, e tem abordagens que te falam, se o mercado demorou X tempo e não avançou, eu corto ali o tal do stop no tempo, né? Eu aprendi isso, inclusive, com o Leandro Ruschel. legal. Só que, na minha visão, e eu fazendo e percebendo, ao longo do tempo, eu percebi que eu não tenho a capacidade de saber quando um trade vai ser rápido, quando ele vai ser lento. Então, teve um trade na semana passada, retrasada, aonde nós ficamos no trade das 9, um dia bem travado, ficamos das 9h30, 10 horas por aí, e saímos do trade às 5 da tarde. Meu Deus. Porque ficou. E andava, não travava, não dava stop, não avançava tanto e ficava. E tanto que, inclusive nesse dia, nessa relação de risco-retorno, que eu busco 3, 4 para 1, eu lembro que ainda assim foi o dia inteiro dessa forma, e acho que eu peguei um nível e meio assim, em relação ao... Deu retorno positivo, mas nem foi. E se você pegar na sexta-feira agora, o dólar deu um trade que, em questão de 10 minutos, uma barra ou duas, bateu 3 níveis. Então, isso ao longo de muitos anos fazendo, eu percebi que eu não consigo saber quando vai ser rápido. Eu gostaria de conseguir fazer só os trades que fosse para o alvo rápido, em questão de minutos. Ele está falando de trade, de candle, e de trade e risco. Eu quero ver esse negócio.
Pois O é. que é isso? Por que a gente não bota ali o gráfico na tela, irmão? Boa Gráfico ideia. na tela, pelo amor de Vamos lá. Deus, Vamos cara. lá, Eu quero vamos ver falar ele. desse trade aí já. Pô. Vamos ver o trade. Perfeito. Eu acho que, para resumir o que a gente está falando, o mercado é muito mais sobre o que não fazer do que fazer. Perfeito. Do que não. É, Do que não fazer. perfeito. Vamos lá. Por que eu fiz questão de mostrar um gráfico limpo antes de mais nada? Tá escondendo o jogo. Scott, tá Não. escondendo o jogo, Scott. Coisa mais linda é isso, cara. Pô, não, isso é bonito mesmo. Sim. Pô, que sonho operar assim. É. Que sonho. O que acontece? Eu gosto de usar, isso aprendi com o meu principal mentor, é o Alexander Elder. É o primeiro contato que eu tive com o trade foi através dos livros dele. Então, já fui mentorado por ele, já fui até para Las Vegas, para Los Angeles fazer curso com ele, enfim. Fez uma entrevista com ele ano passado. Isso, fiz o Gamecast lá num evento que nós fizemos em Floripa, Sim. enfim. Então, realmente, eu conheço muito a fundo a forma que ele opera porque eu me adaptei muito bem, né? E fui aluno dele por muito tempo, tá? Então, basicamente, como que eu enxergo o mercado? Você entender se você está comprando valor ou preço. Quando eu falei de um filtro que eu aplico, o que me diz para não operar? Por exemplo, se eu ver que o mercado está fora do que considera-se área de valor. Tá? Primeiramente, porque tem dois gráficos aqui. Para você entender que um gráfico mais longo te dá movimentos mais amplos do que gráficos mais curtos. Muitas vezes, pensando em tendências, uma tendência de baixa pode ser uma correção de uma tendência de alta num tempo gráfico mais longo. Então, por isso que quando eu vou fazer uma operação nesse gráfico de 10 minutos, tá, que é o que eu utilizo, a primeira coisa que eu faço, eu não olho para ele. Eu olho para uma escala temporal acima. Tá? Eu não quero entrar muito em detalhes do porquê que aqui é 10 e aqui é 50, poderia ser 60. Não vem ao caso. É só um padrão que chama de fator 5, que é pega o tempo gráfico que você utiliza para operar, não olha para ele e olha para uma escala 5 vezes maior. Isso tem um porquê, tá? Mas entenda que é para você pegar movimentos mais amplos. Uma forma de entender o que é valor ou área de valor, isso vem de um conceito de um matemático muito conhecido, que é Benoît Mandelbrot, o cara que criou a teoria dos fractais, que se utiliza, inclusive, para você definir, né, diferentes tendências em diferentes tempos gráficos. E em um dos momentos profissionais do Mandelbrot, ele foi contratado pelo governo do Egito para pegar uma longa série temporal do mercado de algodão egípcio. E o que foi mais interessante é que ele chegou a pouquíssimas conclusões, justamente por o mercado ser caótico, né? E dentro dessas pouquíssimas conclusões, matematicamente ele percebeu que o mercado, e isso é muito semelhante a qualquer mercado, né? Ele sempre vai oscilar acima e abaixo do que seria o seu valor. A gente falou agora há pouco sobre as duas médias, né? Por exemplo, que o Márcio utiliza. Eu também utilizo duas médias. O espaço que existe entre essas duas médias me define se eu estou numa área de valor ou se eu estou afastado dela. Então, eu venho agora para cá. Vou tirar esse indicador por enquanto. Tá? Então, eu já tenho uma fotografia composta do mercado aqui, tá? Que é uma média de prazo mais curto subindo, uma de prazo mais longo subindo. E o que eu vou ter vão ser momentos onde o mercado ele está entre as médias. Deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui. Onde ele está entre as médias e onde ele está fora das médias. Tá? Você pode me falar o seguinte. É uma média de 13 e... Aqui é de 13 e 26. Tem uma relação de 2:1 entre elas. Uma prazo curto, uma prazo longo. Tá? Você pode me falar, puxa, William, mas aqui tem um afastamento, mas aqui também tem. E o mercado ele avançou mais. Tá? Só que o ponto é, se ele está afastado, eu não sei se isso vai subir mais. Só que dentro das conclusões que Mandelbrot chegou,
é que ele vai voltar para de valor. Então, cabe a que eu espere isso. A grande questão é você não ter a paciência, né? Dizem que o mercado vai te dar aquilo que você quer, aquilo que você busca. Então, se você quer algo muito rápido, ele vai também te dar um stop muito rápido. Então, a gente consegue aquilo que a gente vai buscar ali. Repete isso de novo, William. O mercado, ele vai te dar de maneira muito rápida aquilo que você busca. Então, se você quer fazer muitos trades de maneira muito rápida, você pode também ter um stop muito rápido. Perfeito. Então, a grande questão é, se você pensar, para quem está ouvindo a gente, que você precisa de trades com alto potencial de movimento, você tem que entender que você vai ter que saber esperar um pouco mais. Ou que vai tomar também de alto movimento um stop. Vai ser um pouco maior. E aí é quando entra, eu sempre falo de 3 pilares, né? Que é essa parte, por enquanto, eu observar que está próximo à média, afastado, eu não fiz nada ainda. Isso é a parte, primeiro pilar, a parte mental. Eu entender que o mercado tem 2 psicologias, que é uma individual, eu enquanto estou fora do mercado, e o que a massa está fazendo. Porque as massas, elas são, assim, de certa forma, elas são burras. Só que seus movimentos são muito fortes. Então, você tem que saber em que momento essas 2 mentalidades, a individual com a de massa, em que você olha de fora e quando você entende que a massa vai fazer um movimento que vai levar ao mercado, é quando você se junta a ela e vai junto. Basicamente, é você enxergar o mercado como sendo realmente essas 2 forças dominantes. Porque a gente, quem estuda mercado financeiro, análise técnica, às vezes entende o conceito. Força dominante, pressão compradora-vendedora, mas às vezes não entende que o mercado realmente são ondas psicológicas que é muita gente operando. Banco, pessoas, enfim, fundos e por aí vai. Então, entender que, assim, tipo, não me siga, eu também estou perdido. Né? Então, tem que entender mais ou menos que hora que as coisas convergem de uma maneira tal que realmente tem uma chance maior para você ter sucesso. E aí, vamos voltar aqui um pouquinho. Eu vou fazer a mesma coisa que eu falei para vocês, só que no tempo gráfico maior. Porque a minha referência sempre vai ser o tempo gráfico longo. Por exemplo, vamos falar de sexta-feira. Lembra que eu comentei com vocês aonde acabou sendo possível que a primeira barra do dia te desse uma entrada. Tá? Então, eu não vou entrar nem muito no mérito por enquanto de como que você vai controlar o seu risco aqui, quantos pontos vai ser, mas aqui foi um gap de baixa. Né, ó. Só que quando eu vejo um gap de baixa, aqui ainda o mercado deu um sinal tranquilo, que ele rejeitou legal. Então ainda o cara enxerga essa movimentação. Só que muitas vezes você tem um movimento que o mercado faz dessa forma aqui. Ó, tá? Ele vem aqui, faz um movimento como esse, por exemplo, tá? E às vezes ele te aciona aqui. Só que quando eu vou olhar o que está acontecendo nesse tempo gráfico maior, eu tenho um gap de baixa que está me jogando o mercado nessa região aqui. Ó. Nessa região aqui. Né? Então, por exemplo, quando eu olho uma situação como essa aqui, ó, onde, se não me engano, foi nesse dia que eu falei que o trade foi lento. Foi na parte da tarde o trade. Olha essa situação aqui, aonde, num tempo gráfico mais longo, eu já tenho esse afastamento. Olha o quanto mastigou ao longo do tempo. Um gráfico muito curto iria gerar mais entradas e ruídos aqui, e muitas vezes o cara ficou de fora no momento que o mercado tocou essa região aqui. E eu não estou falando que essa média é mágica, porque pode estar um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. É você entender como sendo uma região. Mas isso vai me nortear, porque a primeira coisa que eu olho é a estrutura básica. Então, você pega uma estrutura básica, que nem aqui, ó, a é alta. Essa é 13,23 também, William? Sim. Gostei, hein? Sim. Gostei. Lógico, o mercado uma baita tendenciona também, vai ficar lindo, lógico, né? Mas não. Eu vou te falar uma coisa. Feio, não. Eu gosto muito mais. Aqui é uma estrutura básica de alto, de topo e fundo. Então, eu já olho isso aqui.
a estrutura é de alta. Só que um dia como esse, tem esse gap aqui, ó, e ele avança forte aqui, é o que eu falo. Esse gap, esse movimento aqui, já foi o começo, o meio e o fim. Então, por isso que não me interessa tanto buscar essa operação. E talvez seja o dia em que o meu trade ele vai se iniciar, talvez meio-dia, 1h da tarde, 2h. Caso. 9, 10, 11. Ô, William, você não tem um traçado, mas você gosta de suportes e resistências horizontais? Diversos tipos você pode usar, por exemplo? Eu vou falar essa sobre confluência? isso. Perfeito. É que essa máxima do dia 6, por exemplo, é praticamente a máxima do primeiro do momento da manhã. E no dia 8, a gente tem a abertura nesse ponto. Assim, eu acho que isso é muito bonito, né? Então, acho que eu gosto muito também, né? Então, a gente viu lá a máxima, ele ficou lateral, né? Veio na sua região de valor ali, que é bacana, próximo de todas as médias e conseguiu avançar, né? Acho que semana passada foi um baita mercado, assim. Poxa, né? A pessoa falou, vai acabar o planeta. Acabou o caramba. Você falou uma coisa bem interessante, Scott, que sobre o que você traça, né? Sim. Por exemplo, o que eu não utilizo? Eu Sim. não uso linha de tendência, flâmula, bandeira, ombro, Perfeito. cabeça, ombro. Também. Por quê? Porque eu estou um pouco mais feliz. Eu posso inclinar um pouquinho mais para cima essa linha. Né? Eu estou um pouco mais chateado, mais triste. Eu posso, sem querer, né, adaptar de acordo com uma vontade interna que eu nem sei que ela existe. Tá entendendo? Cara, genial isso, cara. Sim. Genial o que ele Sim, falou, cara. sim. Agora... É a mesma, desculpe te interromper, é Não, mais ou imagina. menos a mesma coisa com o traçado da Fibonacci, né, brother? É no último topo e no último fundo. Tá, mas eu tô vendo o último topo aqui num tempo gráfico diferente do teu. Sim. Então, depende muito do meu humor, como é que eu tô... Nós fizemos uma dinâmica com os meus alunos sobre FIBO e a gente queria entender os caminhos que mais acontecem durante um dia. E eu falei assim, nós vamos traçar sempre assim e assim. Se não tiver isso, é esse e esse. Duas condições. Assim como? Tipo, primeiro fundo ou topo do dia com o último topo ou fundo do dia anterior. Isso no Só Fibogap? Isso. Tá. Com gap ou sem gap, ok? Tá. Tipo, e aí, quantas pessoas fizeram exatamente os mesmos níveis que eu? Nenhum. Aí, cara. Entendeu? Que Tipo, loucura! Cara, muitas pessoas... Tinha gente que marcou, tipo, eu marquei 10 caminhos numa semana. Teve uma pessoa que marcou 40. Aí, tipo, peraí. A gente fez... Tem um aluno que é estatístico, um abraço pro Edi. E aí ele fez um modelo em R lá. Pô, Scott, a gente vai ter que falar sobre isso de novo. Enfim, e é sobre isso. Que você falou sobre a linha de tendência também. E aí o que eu gosto, né? Pra gente não alongar tanto aqui. A maior quantidade de toques possíveis. Quando eu tenho uma linha que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 toques, e aí se eu olhar para uma média móvel, a média móvel também está confirmando isso, aí eu apago e deixo a média. Enfim, Sim. eu gosto de olhar, beleza, tem contexto aqui, não tem. Uma vez ou outra eu risco também, mas eu não quero saber exatamente comprar um toque. Eu quero ver se o próximo movimento ali próximo ele vai fazer algo que conflui com isso aqui. Mais um ponto eu às vezes adiciono. Mas legal, o que não fazer? Né? Acho que menos é mais, sabe? Acho que é muito isso. Agora, voltando à sua pergunta sobre a linha horizontal. Por que essa, para mim, ela é perfeita para ser utilizada? Porque ali, o mercado ele trabalhou ali. Exato. Quando ele se é Não tem humor que muda. 129.800, ele passou por ali. É objetivo. Seja que ele bateu e voltou, ou avançou, é um nível que ele passou. Sim. Então, por exemplo, você pega uma situação como essa aqui, ó, tá? Digamos que eu venho aqui, ó, e desenho aqui, ó, essa máxima e essa mínima aqui, ó, tá? Mas que sofrência, a compra não sai do lugar, Marcinho. Eu costumo traçar muito, né, quando eu vou fazer uma entrada, só marco o centro aqui para ter uma noção do meio do movimento, né? E beleza, tá? Então, para mim, eu penso em risco como, para mim, não tem diferença se o mercado são 600 pontos de stop ou são 300. Eu vou mexer na posição para se adequar Position size. a essa realidade, ao risco. Aí sempre tem aquela pergunta, né? Mas e eu que estou começando agora e eu opero apenas um contrato e esse um contrato, se cair esse número de pontos, é um valor que para mim não dá para utilizar. Talvez seja a questão mais difícil de conseguir, que é saber,
eu enxergo isso e eu tenho a clareza que esse trade não é para mim. Isso eu aprendi com Oliver Velez. Você tem que olhar e ver, eu estou enxergando, o sinal está claro, só que esse trade ele não é para mim. Por conta do tamanho do stop. Isso. Porque a minha visão de controle de risco é uma visão de você remunerar de maneira percentual o seu capital. Então, por que eu não gosto muito de abordagens muito agressivas em relação a um pequeno capital? Você pode operar, porque eu acho difícil você, que está no começo, né, para você aprender, ok, mas você realmente ter uma clareza e saber, não, eu estou com um valor pequeno e eu vou fazer muito dinheiro. É muito arriscado, é muito perigoso ir com essa abordagem. Tá? Então, vai acontecer momentos onde o cara vai enxergar um trade. Aqui eu estou dando um exemplo extremo, não é tão comum um stop desse tamanho. Porém, o que eu vou fazer aqui? Como que eu conduzo uma operação dessa aqui? Eu vou lá... Tu entraria comprado na violação da máxima do candle 1, é isso? Sim. Avançou um nível. Tá? Essa amplitude para cima. Eu já travo na entrada. Tá? Avançou mais um nível. Eu travo aqui. Avançou mais um nível. Para mim, o trade acabou. Tá? São 3. Eu busco 3. Tá. Tá? Sempre. Sim. Perfeito. Só se você tem uma seleção muito rápida, uma barra gigantesca, você vê que alguma informação específica. Digamos que eu entrei aqui e sai um indicador aqui que impulsiona. Tá? Então, você tem espaço para mais. Você já tem 2 níveis garantidos, um exemplo, isso, você vai travando por baixo. Mas Deixa eu busco andar. isso. Só que você pega aqui, ó, você fala, puxa vida, mas... Né? Pegar esse especificamente aqui, ó. Pagou 5. 4, né? Eu tenho alunos aqui que levaram adiante, por quê? Tem cara que leva até o final isso aqui, tá? Ele vai fazer, e vai ter dias que o canal ele não é tão largo assim, tá? E às vezes o cara vai fazer 8, 6, 5, né? Bastante. Na cabeça ele está conduzindo pelo que o mercado já pagou para ele por baixo. Se voltar, tá tudo bem. Sim. Ele sempre vai... Eu vou ficar um pouco mais na operação, sabendo que eu posso sempre devolver o último nível que eu ganhei. Por exemplo, por que eu uso muito 3? Porque eu já fiz isso tanto e eu entendo que é o que mais funciona. O cara que vai querer mais, 1, 2, 3, ele quer o 4º nível. Ele travou no segundo, volta, ele não pegou 3, pegou 2. Tá? E vai. E ele vai ter que entender o seguinte, o que não é legal, e que eu falo, escolhe uma forma ou escolhe outra. Não tenta adivinhar, esse só vai 3 e esse aqui vai 6, porque é mais fácil você tomar o stop no que vai avançar e você perde o movimento, e aquele que é mais curto, você também toma stop porque você saiu antes. Então, por quê? Você está fazendo 2 abordagens que elas não se combinam. Eu sei que quando eu quero movimentos bem mais longos, muitos níveis, eu sei que eu sempre vou estar arriscando um. E demora mais para chegar naquele ponto. Então, é simples a abordagem que eu utilizo, que você deixa o gráfico extremamente limpo, porque tem um conceito que eu acho isso muito legal, é pensar na dinâmica do preço. Né? Isso também é uma coisa que facilita muito o cara enxergar o que o mercado vai fazer. Basicamente, quando o cara vai estudar sobre candles, né, você tem muitas formas de observar padrões. Né? Mas, basicamente, o mercado só se resume a 2 tipos de movimento. É uma barra verde que, na sequência, gera uma outra barra verde para você comprar, ou você vai ter uma barra vermelha aonde é totalmente superada essa cor vermelha e aqui te gera, né, nesses 2 casos, a partir daqui uma entrada de compra e, né, stop no extremo aqui. E pensando em venda, você teria o inverso disso. Tá? É uma barra vermelha que
pode ter uma continuidade para gerar mais uma barra vermelha, ou uma barra verde, que, ao ser eliminada, te gera uma venda. Pode parecer extremamente simples pensar nessa forma, mas será que isso é verdade? Que um esquemático desse você consegue resumir todo o movimento do mercado? Pensa nessa situação aqui, ó. E vamos pensar agora, vou até apagar essas linhas aqui. E aqui tem um exemplo bem interessante no dia de hoje, por coincidência. Tá? Eu já tenho algumas situações que eu já falei ao longo da nossa live, tá? Que é a área de valor subindo, estrutura de alta, com topos e fundos, né? E agora, digamos que eu tivesse uma capacidade mágica de fazer essa barra, qualquer uma delas, parar no ponto que eu quisesse. Então, eu faria isso aqui, ó. Essa barra aqui, é legal que isso aqui é transparente, vai ficar bem claro. Fez esse movimento até aqui embaixo, depois voltou. Então, se eu tivesse o poder mágico de, quando a barra chegou aqui, na mínima, ela fechou. E eu transferi agora, desse ponto começa a subir. Tá? Eu só estou transferindo esse movimento da volta aqui para cá. Só para a pessoa poder enxergar que... Lembra aquele esquemático que eu desenhei? Que é uma barra verde limpando uma barra vermelha? Sim. Eu simplesmente só defini que ele terminou o movimento aqui embaixo e a partir daqui começou. Tá? Aí vamos lá, pensar agora a continuidade mais fácil, né? Vou dar um exemplo hipotético aqui. Ó. Tá? Aqui eu tenho uma barra verde, tá? Que rompeu, continua uma outra barra verde. Tá? Isso aqui eu estou mostrando exatamente a situação aonde aqui você tem esse esquemático que nós fizemos. E aqui eu tenho esse esquemático que nós fizemos. Então, se você começar a olhar, não, é um martelo, é um arame, não. Olha aonde está o primeiro vendedor. Ele começou aqui. Ó. O primeiro vendedor, ele começou a vender aqui. Onde está o último vendedor? Está nesse preço aqui. Onde está o primeiro comprador? Está aqui. A partir do momento que ele passa por aqui, todo mundo que vendeu aqui ou perdeu muito, ou perdeu um pouquinho só. Então, você começa a enxergar aonde começa o movimento, aonde termina o movimento. Então, quando eu estou olhando o gráfico, eu sempre eu brinco. Que, lembra no pré-primário que tinha, se ligue os pontos? Sim. E virava um peixe. Uhum. Lembra? Tipo, Sim. E no final sempre era um peixe, cara. Tipo, era um peixe. Tá? Então, aqui a ideia é a gente pensar o seguinte, tá? Que é o que eu mais faço aqui. Tá? Ó, fez o movimento aqui, ó, tá? Voltou aqui. Ó. Que hora que eu vou entrar? Eu não sei, tá? Mas se eu estou aqui, ó, fazendo essa análise, é o seguinte. Eu sei que ó, o mercado veio até esse ponto aqui, ó, tá? Pegar um pouquinho. Ele veio até aqui. Volta, vai, volta, vai, volta. Tudo fora do valor. Vai,
volta. Tá aqui, ó. Vai chegar uma hora... Entrou na área do valor. Do valor. Opa. Ó. Rompeu esse topo? Aqui, ó. Tá? Não. Tô desenhando. Não. Tá? Aqui. Chegou um ponto aqui, aonde vai? Ali. Aqui. Aqui. Meu topo agora está aqui, ó. Rompeu o topo agora? Rompeu. Lembra sobre o canal que a gente desenha? Para mim, a entrada vai se dar aqui, com o seu stop nesse extremo aqui. Lembra do conceito que eu passei? Que é sempre uma eliminação? Se eu tivesse capacidade de parar o mercado, o movimento foi aqui. O que veio depois? Esse movimento aqui. Eu tenho a clareza de que a minha entrada é aqui e o meu stop é aqui. Então, eu não fico tão preocupado de ficar olhando o nível, porque eu já sei que, estando entre as médias, era de valor. Um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, tocando ou não. Eu preciso entender qual que é a dinâmica. Tipo, porque estão lá vendendo, tá? Estão lá comprando. Qual que é o ponto mais interessante na hora que você tem esses rompimentos? Tá? Então, basicamente, às vezes eu faço uns testes na sala educacional. Né? A gente está lá. E tem vezes que eu fico lá, né? E às vezes não desenho. Né? Depois passa, né? Porque a gente só orienta, a gente não dá call, não é uma sala de call e tal. Daqui a pouco, pessoal, vocês entraram? Entramos. Não entrei. Aí começa, mas não sei, mas por que era aqui? Já foi. Pessoal, lembra da professora do pré-primário. Ligue os pontos, que vai aparecer um peixe aí para você. Muito bom, cara. Muito bom. Então, mas esse stop seria de quanto ali, mais ou menos? Nesse caso aqui especificamente, deixa eu só apagar aqui. Ele tem esse aqui 150, 160. Tá ótimo. Sim. Bom de zóio, hein? Porra. Tá ótimo. Né? E falo mais uma vez, no meu caso, a forma que eu encaro, se tivesse veio de 150, tivesse 300. Para mim, o que muda é o tamanho da posição. William, vou fazer uma pergunta que alguém vai pensar. Beleza, eu estava fora, tive uma reunião, não consegui fazer essa compra às 11h30. Se fosse ele perto do meio-dia, na região do valor, também, uma condição parecida, você compraria aquela barra caso você não teria comprado? Eu sempre falo o seguinte pro cara. Eu falei que era compra, cara. Vamos lá. Sim, tomei stop hoje. Tomei. Tá? Cheguei agora aqui, ó. Eu falei, perguntei quando eu cheguei, era compra ou venda? Compra, venda. Eu falei, vendas eu te zoando. Eu achei que você estava falando do botão, sabia? Do botão que a gente fala aqui. Segue lá, William. Qual que é a estrutura básica que tem aqui, nesse momento? Uma estrutura básica de alta, né? Uhum. Área de valor. Está fora ou está na área de valor? Está na área de valor. O que a partir da área de valor se define? É a direção da área de valor. Porque, basicamente, se o preço está na área de valor, mas essa área de valor está subindo ou caindo? Essa área de valor está subindo. Então, é uma área de valor. Para o mercado estando por aqui, eu buscar alguma operação de compra. Se a área de valor está caindo, é o inverso, né? Tipo, se está um retorno para essa área de valor, ela queda. A direção da área de valor me diz se é compra ou se é venda. Primeiro ponto ligado. Isso. Perfeito. E lá eu vou esperar que tenha uma eliminação. Lembra do movimento aqui, ó? Eu tenho tudo em conjunto aqui, ó. Por isso, Scott, quando você chegou aqui hoje, o meu gráfico é limpo. Porque se eu encher de coisa, eu não vou enxergar essa movimentação. Claro. Perfeito. Preço importa demais. Preço é o que mais importa. E ali naquela hora que eu discordei de você, discordei, mas não, assim... Imagina. Mas é isso aí, ó. É visível. Vocês estavam falando a mesma coisa, por isso que eu falei isso.
É visível. Tu tá vendo ali, cara, não tem os astros como... Cara, entrou na área de valor, rompeu ali o último topo. Entra comprado, cara. Legal. Não tem mistério. Então, aí, William, mesma que situação, se a gente olhar um suporte horizontal, também está na mesma região lá do valor que foi a primeira. Perfeito. Vai... Se tu botar num gráfico de 2 minutos, ele tá no de 10, é fundo duplo ali, ó. Sim. Né? Aí você vem aqui, ó. Pega esse movimento aqui, ó. Vai lá. Onde terminou o movimento? Aqui, ó. Deixa eu pôr transparente que é mais fácil. Fica bonitinho pra caramba. Transparente. Eu tive a capacidade de fechar o gráfico quando estava na mínima. Aqui, ó. Aí, a próxima barra abriu a partir daqui. Golfou, quase. Sim. Sim. Acabou sendo provavelmente nessa barra aqui, ó. Tá? Provavelmente foi aqui, ó. Essa aqui. Tá? Então, eu já estava com a minha ordem pendurada nesse ponto aqui. Tá? Stop lá embaixo. Um stop abaixo. Né? Podia ser essa região das barras mesmo. Projeta isso aqui, avançou, trava, avançou mais um, trava. Lindo. E vai fazendo esse tipo de Lindo, lindo, lindo. movimentação. É isso que a gente quer. Simplicidade. Cara, e menos é mais de É isso. Muito. Uma coisa que eu quero falar para vocês aqui... Porque o que é mais legal que você trouxe aqui? E acho que é o que a gente gosta sempre, tá, William? E que quando a pessoa traz com muita facilidade, está muito claro para ela. Que o William fez talvez como que ninguém fez até hoje aqui, da clareza que você fez. Você já cumpriu aquilo que você falou lá. Eu quero que a pessoa que assista esse programa possa aplicar isso logo na sequência, a partir do momento que ela viu. Se você viu até aqui, você tem que curtir, você tem que compartilhar com todos os seus amigos isso, que eu acho que isso tem muito valor, tá? Muito valor. Então, ou seja, você já aprendeu o que é área de valor e o conteúdo tem valor, então você tem que compartilhar, certo? Exatamente. Então, e já se inscrever no na Game Game Class. Class do Tem dia muito 22. mais, né? Não é só isso, né? Sim. Eu vou falar um pouquinho do que a gente vai falar lá. Olha o preço Perfeito. indo embora. Ele vai ficar se voando até lá. Calma, meu calma. Deus. Amanhã é outro dia, Marcião. Amanhã é outro dia. Cara. Mas, ô Márcio, fica feliz porque você compra em área de valor, você já sabe. Você já faz Foi isso. o preço da aula, né, cara? É o preço Foi o preço da aula. Entendeu? Ai, meu Não, e ele tava comprado ali mesmo. cara. Ele tava comprado ali mesmo. O que eu acho que é mais importante? Como você compra, como é que você estopa e como é que você conduz. Trade. Acabou. Se tem esses 3 pontos bem definidos, você consegue modelar um sistema de trade objetivo e seguir fazendo isso diariamente. Ponto. É só isso. Mas quanto tempo a gente demora para fazer com que isso seja somente isso, né, William? Eu acho Sim. que... Mas vamos lá. Eu tenho que falar sobre isso porque o pessoal vai cobrar e vai querer, porque eu falo muito sobre divergências, que Sim, é o que eu utilizo. adoro. Para mim, ela é a cereja do bolo. Então, eu não opero divergência diretamente. Sim. Porém, ela me ajuda bastante a entender com que força determinado movimento está chegando em uma localização. Porque para eu buscar uma compra ou uma venda, está indo para a área de valor. Só que quando ela chega na área de valor, eu tenho que ver se naquele ponto o movimento está acelerando ou está reduzindo. E é para isso que eu utilizo, no caso, eu utilizo o MACD. Sim. Então, volta à mesma dinâmica. O que é o MACD? Ele é baseado em médias móveis e você vai ver ao longo do tempo se as compras estão aumentando ou diminuindo. O preço médio dessas compras ao longo do tempo para ver se está acelerando ou não. Então, aqui tem um exemplo bem interessante, né? Embora aqui você não teria nenhum stop nessa segunda compra na sexta-feira, porque o cara entrou aqui... Eu comprei. Aqui, voltou um pouco, deu um calorzinho e depois foi embora, tá? Mas eu gosto de refinar essa entrada, porque quando eu vejo o movimento, eu já fiz aquela dinâmica, já desenhei, tá? Então, se eu tiver que resumir aqui, eu tenho aquela movimentação acontecendo aqui. Né? Tá? Aí, ó, pá. Eu tenho que entender se esse zigue-zague para baixo, se a cada movimento como esse aqui, se a força está aumentando ou não. Porque se está aumentando aqui, eu não quero fazer essa compra aqui, no primeiro rompimento. Tá? E aí, é o único momento onde, às vezes, pode aparecer uma divergência no tempo que eu opero, no tempo mais longo ou num tempo um pouco mais curto.
Então, se eu vejo essa pancada acontecendo aqui, tá? Deixa eu só marcar aqui para a gente poder não perder lá no gráfico onde eu quero mostrar isso. Tá? Então, eu marco aqui, marco essas duas regiões aqui. Tá? Então, é o único momento onde eu vou utilizar esse gráfico um pouquinho mais curto aqui. Se você olhar, está até escondido aqui. Ó. Então, a minha tela é essa, na verdade. Tá? É sempre... aqui do lado direito eu faço a minha compra e minha venda, o que eu vou fazer. Né? Aqui eu tomo uma decisão estratégica. Tá? Aqui é a entrada, ou seja, parte psicológica. Eu vejo aqui. Fora da área de valor, na área de valor, subindo, descendo, já sei. Se eu compro ou vendo, eu fico de fora. Tá? Aqui é onde eu vou ver o sinal que eu vou operar, que é aquele conceito da cor sendo eliminada. Agora, se eu vou fazer uma compra aqui ou não, eu tenho que ver como que o preço chegou aqui. Tá? Então, se a gente vier aqui, ó, só aqui, pronto, já achei onde eu quero mostrar para vocês aqui. Eu vou aumentar aqui, só para a gente não ter problema para a galera visualizar. Tá? Então, vou pegar esse trecho aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Olha o topo, o fundo duplo aí. Sim. Isso está aqui. Isso está aqui. Tá? Lindo. Qual que é a grande questão aqui? Tem duas formas de você utilizar esse indicador. Tá? Uma é se o mercado está convergindo ou divergindo. Então, eu já tive um indicativo de que ele iria retestar aqui e formou esse fundo duplo, como o Killing comentou agora, que é o mercado. Antes de você olhar para o preço, quando você trabalha com divergência, você primeiro olha o indicador. Tá? E a tua referência é sempre uma quebra de linha zero, que é onde o momento do mercado efetivamente mudou. Tá? Só que eu quero voltar um pouquinho antes, aonde está esse fundo aqui. Ó. Tá? Eu tenho esse fundo formado aqui. Tá? Eu tenho esse fundo formado aqui. Tá? Se eu olhar qual que foi o fundo anterior, tá? No preço, foi aqui, nessa região aqui. Ó. Tá? Se eu olhar aqui, está aqui. Ó. Olha que interessante. Você tem aqui, nesse momento, tá, o mercado caindo no preço e caindo também aqui. Isso me fala que o preço está acelerando naquela direção. E por que ele está acelerando? Porque a forma como é construído o MACD, ele te mostra que, ao longo do tempo, a média dos preços é cada vez mais baixa. Estão pagando, estão vendendo a nível mais baixo. Então, está acelerando. Tá? Então, como eu já sei que está acelerando, e a minha referência para uma divergência é a quebra da linha zero, tá? Esse movimento aqui, que trouxe o preço para cá, tá? Eu não faço entrada por aqui, porque isso aqui já me indicou que esse nível de preço ele tende a ser testado ou perdido. Tá? O movimento faz esse novo teste aqui, e aí é onde a mágica acontece. Que nesse caso aqui é uma divergência, porque você tem essa condição aqui, aonde aqui basicamente está no mesmo nível de preço, poderia ser abaixo também. Sim. Por isso tem três classes de divergência. Tá? Então, essa é uma divergência classe B, onde o preço está no mesmo nível, porém aqui está a relação desse fundo com esse fundo tá mais alto. Isso me diz o quê? Que essa pancada aqui, basicamente, ela aconteceu por uma inércia do movimento anterior. Então, sabe aquele movimento que o mercado vai, depois dá aquela última respirada e vem a virada? Tá? Normalmente, por quê? O último movimento é muito mais uma inércia do que aconteceu antes. Sim. Eu sei que é isso, por quê? Porque eu não sei. O gráfico está te mostrando isso. Então, é muito simples de você observar isso, porque eu não tenho que fazer nada aqui. Eu tenho que olhar a relação. Preço perdendo fundo. Como está o indicador? Perdendo junto. Convergência. Provavelmente aquele fundo vai ser perdido ou testado.
porque está acelerando em uma direção. Agora, nesse ponto aqui, ele perdeu, ou testou de novo aqui, só que agora está bem mais alto aqui. É o quê? A partir daqui, ó, o mercado está muito próximo de uma possível reversão. Lembrando que reversão do movimento prévio, porque divergência ele não necessariamente muda uma tendência, ele muda o momento. O momento de queda ele passa a ser comprador ali. Então isso aqui é a cereja do bolo, porque eu poderia operar totalmente sem isso aqui. Essa operação aqui, ó, não teria de stop, mesmo que o cara tivesse entrado aqui. Mas digamos que eu entrei aqui, deu stop. Eu vou fazer outra entrada, não tem problema nenhum. Sim. Só que aqui é uma forma de eu refinar e você consegue ter uma clareza maior. Que a ideia, se for resumir, mercado, área de valor, tá? Como que o preço chegou ali? Acelerando ou reduzindo? Se está reduzindo a queda, eu vou fazer a compra. Se está acelerando, eu vou esperar um pouco mais, esperar que essa dinâmica se altere e aí eu faço a minha entrada. Perfeito. E no esquema que você fez sobre as barras sobrepondo, essa segunda entrada é muito mais bonita, ao meu ver. Sim. Certo? Que os exemplos que você fez, a verde e a vermelha, essa na segunda seta é muito bonita, eu acho. Muito mais bonita e a divergência, claro. E você vê mesmo no 1 ou no 2? Cara, basicamente eu vejo onde ele está acontecendo. Porque como a minha entrada ela é nos 10 minutos, eu só quero ver se esses fundos sendo perdidos... Porque, quer ver? É boa a sua pergunta. Eu vou te mostrar que cada divergência, em cada tempo gráfico, ela tem uma função muito específica. Tá? Por exemplo, eu vou mostrar agora uma divergência num tempo gráfico longo. Eu não posso esperar ela completar. Se eu for esperar fazer um tique para cima, vai ser uma barra tão ampla no 50... Perdeu o movimento. O stop é de, sei lá, 500, 600, 700 Eu não faço entrada ali. Só que se eu vejo ela acontecendo ali... Naquela faixa de preço. Naquela faixa de preço, se completar aquela divergência, eu vou entrar antes por algum sinal que eu enxergar aqui. Só que eu sei que uma divergência num gráfico de 50 minutos vai me trazer aí, provavelmente 2, 3 dias de possíveis compras ao longo do tempo. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. É bem legal a sua pergunta aqui. Tá? Deixa eu pegar aquele gráfico mais longo aqui. Deixa eu expandir esse aqui. Que susto, Márcio. Tá acordado aí, meu? Tô olhando pro gráfico. Tu ia falando que grafiquinho bonito. Cara, o pessoal sempre comenta sobre essa questão de ser um gráfico muito limpo. Tá? Então, eu acho que é muito simples. Ó, eu vou mostrar a mesma dinâmica aqui, ó, tá? Onde eu vejo gráfico longo. Tá? Então, eu tenho a estrutura acontecendo para baixo aqui. Então, tem esse movimento aqui. Então, tem divergência lá no topão também, né? sim. É para os dois lados, né? Então, depois eu te explicar qual que é que eu utilizo, né? Tem vezes que ela me mostra o que eu não vou fazer, tá? Então, ó, esse movimento aqui, tá? Assim, de maneira bem grosseira aqui, tá? Ó. Vamos lá. Esse movimento aqui, ó, foi muito amplo e tem várias informações que vão convergindo para a mesma coisa, tá? Primeiro, tá fora da área de valor aqui, tá abaixo, tá? Se você olha um movimento como esse, onde ele vai perdendo fundo aqui, ó, e vai perdendo aqui, tá? A correção, que aqui acabou nem quebrando linha zero, ele vai fazendo o mercado avançar, tá? Na mesma direção. Põe vermelho aqui. Isso aqui, tá? É bem interessante, porque o cara sempre confunde. Ele pensa que isso aqui é uma divergência. Isso aqui não é, porque não tem a quebra da linha zero. Tá? A referência sempre para começar uma divergência não é olhar o preço, é olhar o indicador onde quebrou a linha zero. Tá? Se você pega agora uma região, por exemplo, aqui, tá? Você teve toda a dinâmica, de novo, ó, você tem o movimento da queda acontecendo aqui e aqui, e no linha também, ó. Então, essa correção aqui me diz, eu posso até, vai que eu encontrei alguma compra lá nos 10, nos 5, dessa correção. Eu tenho que saber que é um trade que tem que ser mais curto. Aí eu não vou buscar 5, 6 níveis, é 2, 3,
Entendeu? Porque tem prazo de validade esse movimento aqui, tá? Aí, eu já, pela dinâmica, entendo que tem grande chance, já que quebrou no preço, quebrou no indicador, de que ele venha testar. Tá? Então, ele vem lá, perde esse fundo aqui, ó. Só que agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse fundo aqui, que equivale a esse fundo aqui. Agora eu tenho a quebra da linha zero. Agora é divergência. Ainda não é. Não. Quase. Tá? Quebrou. Porque, ó, quebrou. Tá? Porque até então, Márcio, eu não sei o que vai acontecer aqui. Sim. Porque, ó, se aqui ele perder o fundo, ele perder aqui também, é igual aqui. É continuidade da tendência. Uhum. Agora, quando eu venho aqui e olho essa situação aonde ele perdeu o fundo no preço, tá? Ele perde aqui, ó. Tá? E agora aqui, ó. Tá aqui, ó. A divergência, ela se completa na hora que uma barrinha dessa sobe. Ela ticou para cima, tá? Fechou. Então, aqui eu tenho perdendo e aqui eu tenho o movimento aqui, ó, de fundo acima. Ou seja, aqui é uma inércia dessa movimentação inteira e a partir de agora eu tenho grande chance. Ou seja, William, você fez uma compra contra a tendência. Ela é contra a tendência, mas por quê? Porque eu já vejo que não tem tanta força naquela região. Ou seja, vale a pena operar contra a tendência? Depende de que momento. Está acelerando ou está diminuindo a pressão de venda ali? E essa é uma das ferramentas. Né? Então, o cara fala, e a divergência do IFR, do estocástico? É você estudar a dinâmica de como é construído o indicador, ver quais são os parâmetros que geram a divergência. Por que eu sempre recomendo, vai para a divergência, tem que ser MACD? Porque é muito claro, a premissa básica é quebra de linha zero. IFR não tem linha zero. Você vai ter que fazer um estudo para ver aonde seria uma linha zero imaginária ao longo do histórico. Sim. Estocástico não tem linha zero. Por quê? Entra em outro conceito. São osciladores, não são rastreadores de tendência. Mas só que a diferença é, o MACD ele é um rastreador de tendência, porém ele é antecedente também. É que, na verdade... Então, acho que isso que é o que é legal. Eu uso os três, tá? Sei usar muito bem os três também. O MACD, ele tem divergência e convergência de médias móveis, porém ele é antecedente de tudo no histograma que você está usando. E é por isso que eu acho que é interessante. E ali você consegue ter início de movimento. Eu acho que isso é muito legal e ainda e velocidade. Uhum, a gente pode usar o momentum também, que é outro indicador que tem quebra de linha zero também. Pode usar, mas eu prefiro o MACD, porque eu consigo ver se aquela tendência ela tem, que eu chamo de gordura ou não. Se ela tem velocidade, ela tem força. Sabe? Aí eu gosto igual está acontecendo ali depois, que ele faz essa divergência no dia 25 de julho. No dia 26, essa tendência tinha gordura. Eu falo que ela começa a abrir, ela começa a ter pressão, velocidade. Porque tem um detalhe, Caio, que é interessante, que é... Existem, na verdade, 3 categorias de indicadores, que são, por exemplo, as médias que o Killing usa, uma média é um rastreador de tendência. Sim. Tá? Tendência. Você pega um IFR, um estocástico, ele é um oscilador. Sim. Agora, o MACD... ele é um indicador misto. Sim. Porque ele é o histograma, ele é oscilador. Sim. E o linha, ele é um rastreador. Exato. Ou seja, o cara me pergunta, qual que é a divergência que eu opero? Se acontecer só no histograma, eu utilizo, ou só no linha? Você pode usar só o do linha ou só o do histograma. Agora, quando acontece nos dois, perfeito, você tem no oscilador acontecendo e no rastreador de tendência. Mas tem mais contexto. Um movimento aqui, ó, estamos falando... 2.000 pontos. E provavelmente e potencial na correção, ó, porque agora é o inverso aqui. Ele rompe o topo aqui, ó. Isso é bem interessante. É o inverso da queda. Agora ele está rompendo o topo aqui no preço, ó. E ele está rompendo o topo aqui também. É. Ou seja, esse zigue-zague para baixo aqui, ó, eu não vou achar que isso aqui é um pivô que vai reverter o mercado. Não é. Deixa eu melhorar isso aqui. O cara vê isso aqui.
ele vê isso aqui, ó. Ah, é um pivô, né? De baixo. Só que aqui, ó, tá falando que tá ganhando força. Aí, na sequência, você vai ter uma pancada e um movimento. Né? Aqui não foi uma questão de... Teve notícia, né? Isso aqui foi quando foi teve... Japão e tal. Isso, tá? Mas é sempre essa dinâmica. O preço, ele está acelerando, ele está desacelerando. Sim. Naquela região. Aí vai definir se ali eu vou buscar algum sinal, sempre pensando aí nesse conceito de eliminação de cor. Você só usa isso, William? Só? Só isso? Só. Esses 3 gráficos? Sim. MACD, histograma. E média. Porra, que lindo, cara. Cara, Se tu não aprendeu ainda a fazer KISS, isso, cara. KISS. Sabe o que é isso ou não? Não. Keep it simple and stupid, né? Isso. Cara, mantenha-se estupidamente simples. É isso que a gente precisa fazer, cara. E é difícil hoje em dia para muitas pessoas se manterem simples. Aí, por exemplo, né, a gente também tem sala educacional. Aí chega um cara na sala educacional. Ah, mas por que, né? Você já participou lá. Por que o fluxo de quem não sei o que, não sei o que. Não, eu mesmo falo, cara. Não, assim, não, tô dando exemplo. Aham. Chega lá, caralho, não, porque sei lá, o Haikieshi não sei das quantas, mais não sei o que, não sei o que. Não, cara, a gente não faz isso aqui. E aí eu falo assim, isso aqui pra mim pouco importa. É mesmo, tô nem aí. Mas o que você tá fazendo, Scott? Tô fazendo o meu trade. Quando o meu trade acontece, eu faço. Isso pode estar contra o BS, pode estar contra quem for. Por quê? Estatisticamente, e tudo aquilo que eu fiz, eu não fui olhar pra ele, então eu não preciso dele. Perfeito. Sabe? Então, você vai olhar, William? Não. Você pode estar contra o BS, pode estar contra, sei lá, JP Morgan, contra BTG, contra Bradesco, quem você quiser. Se o seu trade dá, talvez ali a virada de mão dele é ali. E que muitas das vezes, quando a gente tem alguma divergência, às vezes a virada de mão do cara é lá. Então, a gente quer o início do movimento junto com alguém, né? Se é um ou outro, para mim, pouco importa, sabe? E eu acho que se manter simples é uma dificuldade para o trader iniciante, né? Porque ele quer estar muito mais certo do que quer ganhar dinheiro. Pode ser. Sabe? E o que é interessante, que eu quero mostrar para vocês aqui, é que isso aqui vai ser válido para você operar qualquer coisa. Né? Eu peguei um exemplo hipotético aqui, para a gente poder, até Lindo. se vocês quiserem que eu leia algum papel. Vamos comprar Petro. Tá? Por exemplo, essa pancada aqui que teve na Petro, aqui, ó. Pum. Aqui é um gráfico, aí é um gráfico diário, um gráfico semanal. Tá? Então vamos lá. Essa região aqui, ó, pensa na região. Tá? Deixa eu ver aonde que estava isso aqui lá atrás. Tá? Aqui, ó. Aí. Porra. Legal. Aí eu tenho essa... Lembra que eu falei o lance do... Eu não quero ser enganado por aquele gap que o cara fala, meu, o mundo vai acabar? É. Ó, vem um movimento aqui, ó. Pá! Só que aonde jogou o preço? Jogou o preço na área de valor do semanal. Então aqui, no gráfico diário, eu vou buscar essa relação de rompimento de cor, eliminação de cor, com que força está indo lá. É a mesma coisa. Tem divergência pra burra no MACD. Sim. Não preciso nem olhar. Aquelas do que... Ponto, você já pegou, Não tem. pegou o ponto em questão. Sim. Então a ideia, a gente volta lá para o começo. Lembra que eu olho tudo o que me diz o que eu não devo fazer. Então, hoje, com essa queda forte aqui, nessa pancada que deu, eu tenho que pensar em vender, né? A partir desse dia aqui. Só que aí eu olho, antes, eu não olho para cá. Já que eu faço compras no gráfico diário, eu olho para o gráfico semanal. Então, aonde ele abriu? Pô, essa pancadona aqui, ó, trouxe aqui, ó, tá aqui. Eu vou comprar? Ainda não. Por quê? Eu tenho que ver que pressão aqui está aumentando ou diminuindo. Deixa as divergências que você já acompanha esse papel e sabe que aconteceu aqui, eu já posso pensar em um desses sinais de eliminação de cor. Sim. Sim. Mesma coisa. Eu sou aquele cara que eu sou um investidor que faço position, né? Que eu vou ficar meses e meses... um gráfico, vai fazer pouquíssimas operações, gráfico mensal com semanal, às vezes o cara faz posição de 6 meses, 1 ano, olha lá, 180%, 120%. E é a mesma coisa. Sim. Eu entendo que os sistemas, eles precisam funcionar em qualquer janela temporal. A minha visão de mercado é essa. Concordo. Tá? Concordo. Agora, é mais rápido, porque é day trade, mais volátil, menos volátil, mais sinais, menos sinais, mais
as premissas pelas quais eu faço um trade é o que você comentou. Por que as minhas postagens tudo igualzinho? Porque, primeira coisa, eu já sei que eu não faço, não compro, eu não vendo. Pode ser que eu compre ou venda, aí falta que aconteça isso, isso e isso. Validou? A entrada é aqui, stop é aqui. Falta o terceiro pilar. A diferença de preço ali. Quanto eu vou arriscar percentual do meu capital? 0,5%, 1%? Aí eu vou definir um tamanho de posição. Exato. Aí eu alinhei. Mente, método, controle de risco. Porque é muito comum, né? É quase um clichê. Tem que ter método, tem que ter controle de risco, tem que ter mentalidade blindada. Mas como que você traz isso na prática? Tem que ter um sistema que você consiga enxergar. Ter clareza no que faz. O pilar da mente está aqui, o pilar do método está aqui e o pilar do controle está aqui. Então, eu tenho os três aqui aparecendo para mim no gráfico. Enquanto não aparecem os três, são as premissas que me dizem por que eu não devo operar por enquanto. Tem dia que você não opera? Cara, day trade é muito difícil, cara. E a gente está num momento muito legal, porque a gente pegou uma sequência muito boa e a gente não contava, né? Quantos dias no lucro? Fazia. Aí começou a contar, né? A gente chegou sem tomar nenhum stop, não é não fechar positivo, não tomar nenhum stop, a gente chegou a 7 semanas seguidas, né? Aí na 7 teve stop, mas a semana também foi positiva. Aí continuamos contando. Então, com essa semana que não operei ainda, porque não operei hoje, tá? A gente completou 10 semanas seguidas de lucro. 10 semanas seguidas fazendo exatamente isso. Isso é maravilhoso. Muito. E é muito simples. Muito. Agora, eu quero ver o seguinte. Posso ver põe o MACD aí que eu quero ver a divergência no dia 21 só de... Na Petro? Na Petra. Tá, então vamos lá. Põe ele aí, esse lindão. Olha lá. Eu tô vendo, já tem o histograma, já tava. Falei, opa, eu quero. Olha que coisa mais linda lá, William. Depois ele quebra zero, ó, junto dentro da área de valor. Isso, sim. 21 era... Aí, ó, isso. Exatamente. Eu acho que ele quebrou dia 21 ali, ó. Vai lá na segunda seta ali pro lado. Qual seta? Desculpa. Tem sua setinha aqui apontando, certo? Depois o preço tenta voltar, vai próximo da média e ele tenta retesta o preço de novo aqui embaixo. Aqui. Mais para a esquerda aqui. É dia 21 de abril, eu acho, mais ou menos. 21 é feriado. Aí, ó. Quase que um dojizinho ali, o último depois dessa... Aí, ó. Aqui. Aí, ó. A linha zero foi quebrada aí, ó. E aí, você compraria aí, por exemplo? Fora da área de valor? Mas ele está na valor lá no semanal. Sim. Aí que tá. Porque a questão é, você por que eu falo que você opera no gráfico de 10 minutos, por exemplo? A primeira coisa, eu não olho para de 10, porque a decisão estratégica ela vem do tempo gráfico maior. Lá que me diz se eu vou comprar, vender ou ficar de fora. Então, é justamente para quando tem um movimento de queda, por exemplo, né, aquele gap que a gente mostrou ali, eu não vou sair vendendo ali. Não acabou o mundo, por quê? A minha referência é o tempo gráfico maior. Começa lá. É assim. Perfeito. Dá um zoom para a gente, para deixar bem mais claro, mais um exemplo para a galera aqui, William. Dá um zoom nessa região. Quer algum papel específico? Não, eu acho que está muito bonito e muito claro o semanal e a divergência, a quebra de linha zero na linha, a linha virando no MACD. Dá um zoom lá. Quer ver a divergência que eu opero é essa aqui. Eu curto é essa aqui, ó. Vou te mostrar. Tá? Você tem que pegar todas as premissas. Quero pegar, vamos ver. Que ali foi, eu acho que é legal, sabe por quê? Ali foi uma notícia. O pessoal que queria taxar isso, queria taxar aquilo, aquelas brigas de governo da Petrobras, aí fala de novo, né? A notícia contra o Cavaleiro do Apocalipse. Vai acabar a Petrobras vai lá e bum, e anda. Vamos lá. Eu tenho uma situação onde o mercado está subindo, vem a pancada aqui, ó, perde a área de valor, pivota. Aqui, não tem esse movimento aqui. Isso aqui é onde o cara fala, pô, pivotou. Só que, lembra que eu falei? É olhar na região com que força o mercado chega ali. Tá? Então, nesse caso aqui, essa posição eu fiz. Tá? Foi bem longa, inclusive, na Petro. Tá? Esse é o ponto principal. Vamos lá. Ainda está subindo aqui. Tá?
nessa região aqui, eu tenho o mercado perdendo aqui fundo, ó, no preço. A referência é a quebra de linha zero. Tá? E aqui, ó, eu tenho tanto no histograma quanto no linha. Tá? Então, esse movimento aqui é onde eu quero pegar, lá embaixo o movimento. Tá? Isso é lindo. Porque a ideia é justamente você... É sempre isso, olhar com que força o mercado chegou naquele ponto. Tem que saber, por que não é, a compra não era aqui? Porque aqui, ó, é o inverso. Ó. Eu tinha uma situação onde o mercado perdeu preço e perdeu aqui também. Ó. Então, quando quebra a linha zero, eu entendo que aqui ele vai perder. É o que mais vai acontecer. Uhum. Então, nessa primeira parte, eu tenho o mercado me dizendo que ele está acelerando. Quando perdeu aqui, deixou a divergência, já me diz que o gás acabou ali agora, a virada está muito próxima. Aí você consegue pegar os movimentos mais amplos e justamente não ser pego no contrapé de o mercado abriu para baixo e recuperou tudo. Né? Quando é num day trade, por exemplo. Sim. Porque é essa dinâmica, normalmente, que ela está acontecendo. Lindo, 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 lindo. E aí, Marcion, vamos perguntar aquela... Eu já sei qual é a resposta dele. Se tivesse apenas que escolher um botão no day trade, pro resto da vida em que você fosse apertar, William, compra ou venda, qual você escolheria? Compra, porque eu entendo que os fundos eles são mais agudos, então você consegue com muito mais clareza identificá-los. Uhum. Isso é até estudado, né? Se você olhar, os topos eles são mais erráticos. Né? Então, quando você vê grandes quedas, pode perceber que o que precede essas grandes quedas são movimentos de alta volatilidade, onde é difícil você pegar aquele topo acontecendo. Né? Aquela virada. Né? Agora, quando é fundo, a queda é aquele desespero e fundos são mais agudos os movimentos. É mais fácil você enxergar uma região que você consegue fazer algum tipo de operação. E junto com isso, você tem que entender, né, que tem toda essa questão da compra, da venda, do trade em si, mas pensar que ao longo do tempo, né, o mercado ele acaba praticamente sendo feito para ser para cima. Exato. Né? Até porque isso é tão interessante que você tem o Ibovespa que é uma cesta, né? E, digamos assim, para você fazer parte dessa cesta, você tem que ser um papel comportado. Senão você vai sair de lá, daquela cesta, e vai entrar outro melhor. Por quê? Para que ele esteja sempre levando a economia para cima. Perfeito. Essa é a ideia. Isso aí. Com certeza. Aê, Marcião, tá no meu time do Zé Comprinha. Isso aí. É raríssimo. Eu faço pouquíssimas operações de venda, muito pouca mesmo. Eu gosto de fazer... É o que eu falo. Não é que eu não vendo. Eu espero aparecer o sinal de compra. Uhum. Né? Eu tenho alunos que só vendem porque acabam se sentindo bem dessa forma. Eu tenho alunos que fazem as duas coisas, né? Que não é a minha abordagem. Então, acho que, como eu falei, o que te deixa pronto para fazer a próxima operação depois que tomou um stop? Essa é a pergunta. Então, eu faço coisas aonde eu posso tomar um stop aqui que, para mim, é super tranquilo de fazer o próximo trade. De boa. Isso continua com a mente sã, né? Cara, não tô maluco, quero morder o teclado, acho que é uma coisa terrível. Mas o seu modelo encaixa tanto na compra quanto na venda. Sim. Da mesma maneira e de uma maneira muito clara. Né? O cara vai pegar o tempo gráfico maior, a área de valor está caindo. Né? Acho que o dólar teve uns movimentos desses. Está tendo, possivelmente. Agora, né? Tá no semanal aí. Tá tudo bem. Não. Vi que tinha alguma coisa errada aqui. Tá em dezembro, eu acho. Pronto. Aí, aqui, ó. Pronto. Chegamos no ponto aqui, ó. Vamos lá. Área de valor em queda. Essas regiões de valor aqui, ó, são regiões que você vai buscar. Aqui é bem legal esse exemplo desse dia aqui, ó. Lindaço. Porque esse é o que engana o cara. Eu lembro desse dia aqui, ó. Porque, ó, vamos marcar agora aqui, ó. Vamos ver que dia que foi isso aqui. Isso aqui foi no dia 8, né? 8 de agosto. Vamos lá.
Pronto. Lindo, lindo, lindo. Ah, isso aqui foi legal. Olha que interessante. Por exemplo, lembra que a gente olha tudo o que diz porque a gente não deve operar? Tá? Olha que interessante. Se você para pensar, o cara que fez uma compra no dólar aqui, tá? Dependendo de onde ele saiu, ele ganhou aqui, ó. Sim. Tá? Ok. Mas no fim do dia, qual que foi realmente o movimento do mercado? Foi a queda, não Sim. foi, mesmo que tenha subido um pouco, tá? Então, o que eu falo até como exercício para quem está em casa assistindo a gente? Independente do trade e do sistema que você utiliza, do que você fez de operação, no fim do dia, quando for fazer o seu diário de trade, que é importante fazer para aprender com os erros e aparar a aresta do que não funciona, reforçar o que funciona, independente de ser um dia lucrativo, qual que foi o maior movimento do dia? Para você entender se realmente você acabou, o ruído te deu o lucro, mas o movimento de verdade foi o da queda, por exemplo. Porque aqui, ó, é um exemplo clássico. Esse tipo de compra aqui, ó, o cara pode até fazer, mas saber que ele tem prazo limitado. Porque essa região onde o mercado abriu aqui é a região aqui da área de valor. Só que nesse caso, a nossa área de valor aqui, ela é uma área de valor para venda. A decisão estratégica aqui, Quilin, é venda. Então, o que você faz? Você ignora o sinal de compra aqui e quando surgir algum sinal de venda, você faz a venda. Porque o potencial de movimento amplo, ele aqui é para queda. Uma vez que o tempo gráfico maior, ele está em tendência clara de baixa e testando uma área de valor em queda. Lindo. Cara, essa leitura é... Acabou. Você tá amarradinho. Esse é igual um relógio suíço. Ele vai Caramba, acertar no brother. mínimo 2 vezes por dia. Obrigado. Obrigado. É um relógio suíço, você tá amarrado, irmão. Não tem como, as engrenagens estão todas encaixadas. Quando você tá em casa e você tá pensando no modelo, seja no indicador, o que você quiser usar, essas engrenagens têm que encaixar, sempre. E aí você elimina todas as exceções. Né, William? E você se mantém simples. É isso que eu falo, você fala a mesma linguagem, é isso que a gente fala aqui sempre. Eu abordo isso, você sabe quanto eu falo sobre isso. E me ouviram. Um exemplo aqui de day E esse trade. dia foi um dos melhores dias de venda dos últimos, 18 meses no dólar, porque caiu mais de 100 pontos. Sim, sim. Foi muito forte. Porque Caiu mais de 100 pontos. Deixa eu finalizar aqui. Quero mostrar uma coisa para vocês aqui também para ver. E papel, né? Vamos pensar a mesma abordagem para papel, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. Quer que eu peça a Vocês. NVIDIA brasileira ou não? NVIDIA brasileira. E para. Embraer. Pô, que é isso que anda aquele negócio, cara? Aqui um exemplo. Olha lá. Vamos pensar em... Isso aqui é o quê? Isso aqui é Magazine Luiza. O mercado abre aqui, ó. Próxima área de valor, um pouco acima, subindo. Uma barra verde, continua o movimento. Afastou aqui. Aqui, a partir daqui, não vou ficar pensando em compra. Uma volta para essa região aqui, eu penso naquele sistema para, eliminando uma cor, eu fazer algum tipo de operação na ponta compradora. Por aí vai. Isso pode ser... Aqui, ó. Esse aqui é bem interessante. Ah, esse aqui está perfeito. Ó. Olha que legal aqui, ó. Se o cara pensar... O que é isso aqui? Isso aqui é loja sênior. O movimento aqui, ó, ele começa na queda. Tá? Só que, quando eu olho aqui, ó, qual que é a minha estrutura? Que comprou na linda. Alta e área de valor. Ou seja, eu espero a pressão de venda acabar aqui para a área de valor aqui para eu buscar uma compra. Vamos ver como que se teve divergência aqui? Você fala assim pro mercado: vendedor, você quer vender? Vende. Na hora que você quiser sair, eu te dou a liquidez, eu compro para você. Basicamente. Mas, tá bom, pode vender. Estou aguardando. Pode vender que você vai me ajudar. Vende à vontade. Chega lá vai na minha vendendo, área de vai valor. vendendo, vai vendendo. Isso, Quando espera chegar aqui. na área de valor, me chama. Eu tô aqui, eu te chamo, eu sou comprador lá. É isso. Vou só tentar ver se teve alguma divergência. A divergência você olha num minuto.
Eu olho em gráfico curto. Normalmente 2, 1. 1, 2 minutos. Tempo gráfico menor. Sim, tempo gráfico curto. Tá, vamos lá. Olhar aqui. Hoje é dia 12, né? Isto. Olha lá, meu Deus do céu. Ah, tá aqui. Pronto. Essa aqui é uma de classe C, tá? Porque ela testa, perde o fundo aqui, tá? E aqui, Perde também. Quase. porque é mesmo nível. Tá? Então, quando eu vejo isso aqui não é uma coisa perfeita, né? Então eu tenho que ver como está essa relação de topos e fundos. Se eu vejo que está desacelerando aqui, ó, ou não está pressionando forte, eu espero algum sinal aqui de eliminação de cor. Rompeu aqui. Stop no extremo. Faz a condição. Põe a setinha com setinha que o linha vai estar junto. Eu acho que na mesma essa barra azul. Não, verde. linha que tá Não, o linha, quando o linha vira, então, quando ele fica acima e fica acima do zero, vai ser nessa barra verde ali. Ó, o que acontece, na verdade, é que a questão de linha, você utiliza ele para... Quando ele cruza, você está falando do cruzamento, né? Eu estou falando tudo para cima já. Sim, sim. É que, na verdade, quando ele cruza a linha, é a hora que o histograma sobe acima da linha zero. Sim. Entendeu? E a grande questão é você só olhar isso, ó, né? Não ser pego nesse contrapé aqui. O mercado está fazendo um movimento e você continuar acreditando nele se ele está no tempo gráfico maior aqui, na direção contrária. Sim. Então, pode ser que eu não necessariamente tenha a divergência acontecendo. Não quer dizer que vai acontecer sempre. Sim. Tá? Mas a questão é, aqui, eu não vou enfiar a venda aqui, porque a decisão estratégica aqui é compra. Então, eu tenho que esperar que ele venha para essa área de valor e aí sim, quando pintar um sinal de compra, eu faço. Vamos ver se tem algum na venda aqui, de papel aqui para... A área de valor é aproximado ali, né? Isso. É a região entre as duas médias. O conceito de área de valor é a região entre as duas médias. Tá? Não necessariamente precisa estar entre as duas médias. Não. Não. Um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Tá. A Petra é um exemplo, está um pouquinho abaixo. Né? Então, é uma referência. Uhum. Porque a principal informação que se tira dali é a direção. Não é tanto se está acima, abaixo, no meio certinho. Se está subindo ou está descendo. Isso. É isso que te diz por quê. Volta no conceito. Qual que é a função da média? Te mostrar uma fotografia com o pós-mercado para dizer se está de bom humor ou mau humor. Deixa eu ver se tem algum exemplo de papel aqui. Perfeito aqui. Vamos lá. Olha que interessante. Aqui, ó. Isso é muito legal. Porque esse... Talvez até por conta do acidente que tivemos, né, que as áreas estejam penando um pouquinho hoje, tá? Mas a questão é, ó, esse gap aqui, ó, para baixo, tá? Tá voltando aqui, ó. O cara não vai fazer uma compra aqui, porque aqui, ó, já cruzou, né, Márcio? Aqui no tempo maior, ó. Aqui, ó. O que eu faço? Eu ignoro o sinal de compra e o primeiro sinal de venda, eu posso fazer uma venda aqui. Nesse caso aqui, o cara aqui. Lembra, passou né? um calor. Ou não, né? Não, passou nenhum. Não? Não, porque ele vendeu na barra 2. Na barra 3, quando o pneu... Na 3. A 3 que acionou, né? Nesse caso aqui, aquela mesma dinâmica, né? Ó. Até onde foi o preço? O último comprador está aqui. Onde começou? O vendedor. Ó, tem traçado aqui, ó. Meu canal é esse. Pego essa amplitude aqui, vou projetando e conduzindo o trade. Perfeito. Você vê que pode ser na compra, pode ser na venda, pode ser para prazo curto day trade, pode ser para prazo mais longo. Né?
Scott já sabe, né, Scott? Fundo, Claro. Sei o quê. A abinha. A abinha? É. Sua? É óbvio. Mais uma abinha. Márcio, cada convidado que vem aqui, ele cria um layout novo no Profit. Mas eu vou eliminando uns que já não, fazem presta mais. pra nada. O do William eu vou deixar, cara. O do William eu vou Que não presta deixar. pra nada. E você vê, isso aqui é independente. Se for papel, índice, dólar. Ah, isso é engraçado, porque, por exemplo, eu não opero assim. Forex, por exemplo, não é um mercado que. E não por nada. Aí, às vezes, chega um aluno e fala: puxa, mas funciona no Forex? Funciona na cripto? É o que eu falo. O mercado é tão interessante que, se a gente tirar a escala do preço e do tempo, ninguém sabe me falar se o gráfico ele é contrato futuro, se ele é do Nikkei no Japão, se ele é etéreo, se ele é... Não importa. Funciona para Tampo tudo. ativo, tampo preço. Funciona até eletrocardiograma, né, William? É só difícil saber o preço porque quanto que eu vou, né? Quanto é de dinheiro. sim. Mas eu entendi, eu concordo. É total. engraçado. Eu até brinco. Falo assim, olha, a grande questão se um cara te falar que ele tem um sistema que funciona aqui, mas não funciona ali, é para você prestar um pouquinho mais de atenção e tomar um pouquinho mais de cuidado. Exato. É claro que a estatística de um de outro pode mudar de acordo com a variação em vol de cada um, mas Sim, ok. Vai mas via funcionar de por ali, regra, próximo daquilo. a movimentação, você vê que ela acontece em qualquer Sim. instrumento financeiro que você vai operar. Sim, exato. É claro que você vai usar um oscilador no Bitcoin. Caraca, ele vai ficar na sobrecompra, sobrevenda muito tempo. Sim. Quando você vai conseguir ter um sinal de fato de reversão dentro dele? Cara, você vai ter que estudar ele um pouco mais. É diferente, a mesma coisa que o cara que gosta de Forex vai operar o ouro lá. Cara, a pancadaria também é acima do índice, eu acho, um pouco. Também é complicado. Por isso que eu acho que para nortear é sempre ter esse conceito muito claro da área de valor. Porque antes da correção do Bitcoin, às vezes ele fica muito tempo fora. Então, se o cara está de fora do trade ali, isso acaba, às vezes, trazendo ele ali aquela ansiedade para querer operar. O FOMO, né? Aquele medo de estar de fora do movimento. Só que tem que olhar, peraí, eu já perdi a festa aqui. É aquela festa, o Killing, sabe o seguinte? Imagine só. Festa estranha, com gente esquisita. Você chega na festa, tipo, 3h30 da manhã, 4 horas. Pô, você entrou pela porta, os caras já jogam uma vassoura na tua mão para ajudar a varrer ali o salão, entendeu? Cerveja quente e mulher feia, mano. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de situação onde você... Festa. Exatamente, onde você... Pensa o seguinte, cheguei na festa, peraí, pô, olha onde está o preço, onde está a área de valor, meu. Eu querer comprar agora aqui, cara, eu vale gostei muito a pena. muito dessa área de valor. Muito, William. Com certeza eu vou... Dá para refinar muito no que você faz. Dá muito, muito, muito. É isso aí. E com certeza eu vou usar. Você quer saber uma coisa que vai ser interessante? Para você que usa os cruzamentos, né? Os seus sistemas, você ter isso acontecendo em um tempo gráfico maior. Sim, sim. Porque você, às vezes, você utiliza... Você opera os 5 minutos, que é o que normalmente você opera? Os 5. Você tem o sinal acontecendo ali. O que é interessante é você ver, por exemplo, um gráfico realmente de 60 minutos ou 50. Quando acontecer aquele sinal, você sabe que provavelmente você vai ter compra nos próximos 3 dias. Uhum. Perfeito. Essa é a ideia. É isso mesmo. E aí, o que vai acontecer? Deu um sinal que é o de venda no seu de 5 minutos. Não faz ele. Provavelmente você vai tomar um stop. Exato. Entendeu? Scott. Oi. Temos, Scott? Com certeza temos. Cara, Com temos certeza. muito, cara. Com muito. certeza. O pessoal de casa passa depois ali para pagar, porque essa foi... Que baita Cara, aula. foi uma colher de chá do Pô, caramba, pelo né? amor de Deus, cara. William, o que você acha de livros? Você falou de Elder aí, que você teria para indicar pro pessoal? Acho que é legal. Para mim, leitura básica para todo trader é como se transformar em um operador e investidor de sucesso. Né? A versão mais nova dele é um da capa vermelha, pode ser esse, porque o primeiro da capa branca ele é legal, mas tem muito indicador que você não utiliza mais, então ele é mais interessante. Porque aborda bem essa questão dos 3 pilares, né? Onde você vai entender, porque é muito comportamental o mercado, né? Então, você entender mais a fundo como a mente humana funciona nas operações de mercado é algo que vai clarear muito, né? Se você perceber, tem muito que eu utilizo que está nesses livros, né? Que eu comentei aqui. É claro que tem algumas adaptações que você faz, que é pela experiência, por operar, tempo de tela, né? E por aí vai. Então, para mim, esse livro para mim é leitura obrigatória. Né?
Os clássicos, né? Que todo mundo vai falar, tipo, Mark Douglas, para entender essa parte mais comportamental mesmo, né? Essa questão de você entender o comportamento do preço, né? Essas eliminações de cores e tal, para simplificar a forma de chegar aos candles, você pode pegar um dos livros do Oliver Velez. Então, não foge muito a isso, porque a gente quer ler tantas coisas, né? Poderia ler muita coisa e, às vezes, você vai ver informações que são redundantes. Então, eu acho que, para começar, acho que esses 3 livros seriam boas recomendações aí para seguir o caminho aí. E, mais uma vez, né? Entender, você que está me observando aqui, que a sua própria experiência vai ser o seu melhor professor. Por isso que é importante você manter bons registros do que você faz. Porque você nunca vai operar igual o Killing, igual o Scott, igual a mim, né? Você vai ter que entender, inclusive, aonde é confortável para você. Se você não sabe o que você faz, você tem grande chance de não saber por que você está ganhando ou perdendo. Essa é a grande verdade. Perfeito. Você pode estar, muitas vezes, ganhando fazendo de maneira incorreta uma operação. Agora, quando você anota o que você faz, talvez esse vai ser o seu melhor livro, porque é a sua própria experiência. Você vai aparar a aresta daquilo que não está funcionando, você vai reforçar o que está indo bem, e assim você consegue ter clareza e tranquilidade, que eu sempre falo, tranquilidade para a próxima operação depois que você tomou um stop. Exatamente. Temos ou não temos? Pô, temos muito, cara. Eu, inclusive, o cara que vai assistir esse nosso programa, ele tem que assistir mais de uma vez. E também tem que se inscrever no Game Class e recados! Lá, mais umas colherzinhas de chá lá, né? Ele não falou tudo ainda. Porra, é óbvio que não. Em 2 horas, acho que em 2 horas... Eu já vi os slides. Acho que em 2 horas ele vai conseguir falar tudo? Óbvio que não. A gente tem que fazer 4, 5, 6, 12 programas com o William. Com certeza. William, obrigado por vir de São Paulo, estar aqui com a gente. Cara, eu estou muito feliz, porque, como eu falei, né? Eu não sei, vocês devem, em 4, 6 mãos, vocês idealizaram algo que eu achei muito legal, que é... Porque a gente já falou em podcast sobre área de valor. Só que aqui eu mostro a área de valor. Pô, agora, então, se o cara não entendeu, William, muda de profissão, cara, faltou pelo amor de Deus. Faltou um laço só do presente que o William deu. Assim. Um laço aqui. Caraca. Então, vocês me agradecem, mas eu também agradeço a vocês porque eu tinha vontade e queria. Com certeza, em outros momentos eu vou querer voltar para a gente poder falar de outros assuntos, talvez pegar esses trechos, falar de maneira um pouquinho mais detalhada. Eu acho que vai ser muito legal, então já estou me convidando, viu, pessoal? Coloca aí que você quer que eu volte aqui. Com certeza. Deixa aí. E para quem... Isso a gente fica tranquilo, porque assim, as pessoas que com certeza gostaram do programa, vão gostar do programa, eles já podem te seguir nas redes sociais, porque lá você dá várias outras pinceladas, né? Sim, claro. Como é que a gente te encontra? Aonde a gente encontra? Tem canal no YouTube? Como é que é? Fale. É meu nome, William Marques, ponto de partida. Esse é o canal do YouTube. E o meu Instagram é william.marques. William é com L, né? Com W, 2 L's e M de Maria. Que tem Sim. Todas as formas. William.marques77. Boa. Maravilha. Se puder depois o pessoal colocar no card. Eles vão colocar. O Will coloca sempre. Legal. E a gente vai ter bastante collab lá, se aceita. E lá é legal, e eu acho muito legal falar... Quando eu conheci o Killing, pessoalmente, foi no... Coitado de você. Naquele primeiro jogo do Brasil no... Na Clear. Naquele evento que nós fizemos. Isso aí. Né? Na Copa. Aí eu já tinha visto você me seguindo e falei, cara, esse cara aqui, né, meu? Tipo... Não, meio estranho, o cara né? meio famoso aqui, o cara muito seguidor e tal, e beleza. Aí quando eu cheguei lá, ele me cumprimentou, você nem lembra. Você me cumprimentou, pô, eu te sigo, tal, não sei o que. Eu falei, cara, que legal. E aí, cara, a gente trocou uma ideia e bateu empatia, porque a gente falou de trabalho, você falou do seu trabalho como ator. Aí você chegou a contracenar com uma amiga minha, com a Edna, lá no Chuteira Preta e tal. Então, bateu uma empatia legal, assim, de amizade, assim, de ver que a pessoa é gente boa. Então, eu fico muito feliz desse bate-papo aqui, porque... Já é legal fazer podcast, o que a gente tem alguma admiração é melhor ainda. Pô, obrigado, aí sim, cara. Então tá bom, pode casar os dois aqui já agora. Ciúme. E é o pode ciúme. Casar, porque ciúme de você. Ciúmes de você.
Escoteira, Pode você... levar pra você. Para, Scott. Para que você não me essa larga. oportunidade. O Scott não me larga por nada nesse mundo, cara. É um carrapato na minha vida, velho. É, Pode levar, pode com levar. Tava certeza. chorando hoje, se eu mostrar os áudios dele chorando aqui. Cara, parece mais, enfim. É verdade. É verdade. Não, some. e Scott, e também a sua migração também, né? Eu conheço você desde que você fazia aquele trabalho mais focado como o Vitor faz hoje, essa migração para essa parte mais do podcast, do conteúdo. Então, te acompanha também. Já fizemos também a Arena junto. Então, pronto, cara. Pronto. Isso, então. Confete pra ele. Ele é bravo, sabe por quê que ele é bravo comigo? Porque lá na Expert ano passado, aliás, a gente vai estar todo mundo lá na Expert. Estaremos lá. William, vamos bater um papo, vamos conversar, etc. Eu falei assim, vamos comer um negócio. Cara, eu não consegui comer. A gente começou a pedir um lanche, o lanche nem chegou. Nego me ligando que eu tinha que voltar pro stand. Aí eu voltei e ele levou o lanche pra mim depois. Deixei ele sozinho. Fofo. Por isso que ele tá bravo. Então, o cara me deixou comendo sozinho. E ainda falei, falou, leva o meu. Entendeu? E quer ser elogiado. Que isso, cara? Que marra, hein? Olha aqui, ó. Me ligaram falando assim, depois eu conto em off. Ó, tal pessoa está te aguardando. Eu falei, deixa eu correr Cristiano agora. Ronaldo pra você, ó. Tá, Scott, tá? Porque esse ano tem campeonato, eu vou te dar revanche, tá? Então tá bom. E a pergunta que não pode faltar, eu tenho que fazer de novo. Não sei fazer. Márcio Killing, os ricos também choram? E choram muito, né, cara? Pra quem não sabe, eu fiz a novela Os Ricos Também Choram em 2005 no SBT. Foi uma das novelas mais incríveis que eu fiz, cara. Que trabalho gostoso. Morei um ano em São Paulo de patrão e, pô, inesquecível. E é um clássico, sonho. né? Porque essa novela é mexicana, né? Dos anos 80 e foi um remake e tal, então... Vocês estão entendendo por causa que todo esse confete estão por mais? Entendeu? Vocês entenderam que é conversa de noveleiro? Muito bom, cara, muito bom. Então você tem que falar com o Thiaguinho aqui também. Conheceu o Thiaguinho, nosso diretor? Então não? você vai conhecer. Cadê? Tá por aí. Tu vai gostar. Já falaremos com ele. Você vai conhecê-lo facilmente. Com certeza. Galera, foi muito bom tê-los aqui conosco. Compartilhem, deixem seu like, se inscrevam no canal do Gamecast. Para quem gostou, mande para seus amigos. Para quem não gostou, mande para os inimigos. Exatamente. Aí sempre teremos alguém aqui. Exatamente. É isso. William, muito obrigado pela tua presença. Escoteira, mais uma vez. Foi um prazer. Dia 22, William no Game Class. Dia 20, eu. Dia 30 e 31 na Expert. Que mais? E segue a gente lá. William.mark77. É isso. Com certeza. Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.